Levanta a sua mão direita e diga isso: Deus se levanta. Deus se levanta. Seus inimigos debandam. Seus inimigos debandam. Seus adversários fogem de sua frente. Seus adversários Deus fogem da se sua levanta. frente. Deus se levanta. O diabo foge. O diabo foge. Seus adversários fogem de sua frente. Seus adversários Aplaude fogem esse da sua Deus frente. guerreiro, esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, que se levanta nessa noite. E quando Deus se levanta, os inimigos debandam. E quando Deus se levanta, todo mal tem que fugir da sua frente. Aleluia. Glória a Deus. Pega a sua palavra no primeiro livro de Macabeus, capítulo 3, versículo 16. 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 16. 1 Macabeus, depois do livro de Esther, vem Macabeus. Amém? 1 Macabeus 3,16. Glória a Deus. Você nem sabia que ele tinha aí na sua Bíblia, né? Tem que ler mais. Fala para esse irmão, ela está aí, esse Macabeus está aí. Tem um primeiro, fala para ele, tem um segundo, está junto, colado. Aleluia. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, eu nem sabia que tinha um Macabeus aqui. Fala, ele está aí desde a eternidade. Fala para esse irmão. Mais de 1500 anos atrás já. Amém? O tema desta pregação de hoje, dessa partilha, é o seguinte: o Senhor nos ajuda a vencer o combate. Fala para esse irmão, o Senhor te ajuda a vencer o combate. Porque a nossa vida é um grande combate. Fala para esse irmão, todos os dias da tua vida haverá combates. Pequenos ou grandes, mas haverá combate. Aleluia. Agora fala para ele, mas alegra o seu coração, porque a guerra foi vencida já. Mas temos combates, mas temos batalhas. Amém? 1 Macabeus 3, versículo 16 vai dizer: aproximando-se ele da subida de Bet-Seron, saiu Judas a seu encontro com pouca gente. Ao verem aquele exército que marchava contra eles, disseram a Judas, os seus homens: como poderemos nós, tão poucos, enfrentar uma multidão tão grande e poderosa? Além disso, estamos extenuados, não tendo comido nada hoje. Mas Judas respondeu: é bem fácil que muitos venham a cair nas mãos de poucos, pois não há diferença para o céu em salvar com muitos ou com poucos. A vitória na guerra não depende do tamanho do exército, é do céu que vem a força. Eles vêm contra nós repletos de insolência e de iniquidade, para nos exterminar, a nós, nossas mulheres e nossos filhos, e para nos despojar. Nós, porém, combatemos por nossas vidas e por nossas leis. Por isso ele os esmagará à nossa frente. Quanto a nós, não os temais. Amém? Vamos aplaudir essa palavra. Deixa ela aberta aí, vamos aplaudir essa palavra. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem do livro de Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus, é lindíssimo. Pega como tarefa para você dar continuidade para estudar na sua casa. Primeiro livro do Macabeus, como sempre o povo de Israel passando por batalhas, como sempre o povo de Israel precisando chegar à terra prometida, e como sempre o povo de Israel cercado de inimigos. Fala para esse irmão, é interessante, o povo de Deus sempre cercado por inimigos, sempre cercado. E o Senhor, os inimigos querendo levar o povo de Israel, o povo de Judá, cativo para a Babilônia mais uma vez, manda emissários até Israel,
e diz para Israel: olha, a partir de hoje vocês precisam abandonar esse Deus, esse Javé, e vocês precisam seguir o rei. Mas como sempre em Israel, existem pessoas fiéis. Fala para esse irmão: graças a Deus que há cristãos fiéis, e Deus te chama a ser fiel, como está nos pedindo desde o início desse grupo de oração. E se levanta nessa época um homem chamado Matatias, um grande homem de Deus, que diz o seguinte: eu morro, mas eu não abandono as leis do Senhor, as leis dos meus pais. Matatias tem 3 filhos, um chamado Judas Macabeu, o outro chamado Jonatas e o outro Simão. Matatias, então, pelo zelo pela lei, o zelo pela casa do Senhor, ele enfrenta o povo dos reis, os soldados dos reis, foge para as montanhas e diz: aqueles que são fiéis ao Senhor, vêm comigo, e deixa tudo e vai viver nas montanhas para não abandonar a lei do Senhor. Por um grande tempo Matatias vence os combates, mas também é assassinado, e aí levanta Judas Macabeu, filho de Matatias, um homem tremendo, valoroso guerreiro. Fala para esse irmão: Deus te chama a ser valorosa, valoroso. E ele então levanta um exército do Senhor para combater pelas leis, pelas vossas famílias, para não deixar que Israel, para não deixar com que Judá seja trucidado pelos inimigos. E um certo dia eles vão para o combate, mas olha aí no versículo 16: aproximando-se ele da subida de Bet-Horon, saiu Judas ao encontro com pouca gente. Judas estava com poucos soldados para enfrentar uma grande multidão. Ao verem aquele exército que marchava contra ele, disseram a Judas, os soldados de Israel disseram a Judas, olha o que os soldados disseram: como poderemos nós, tão poucos, enfrentar multidão tão grande? Dá uma olhadinha aqui. Como pode nós, tão poucos, enfrentar uma multidão tão grande? Como pode eu e você talvez enfrentar essa enfermidade que se torna tão grande diante de nós? Como pode nós, sendo tão pequenos, enfrentar uma situação de separação dentro de casa, um adultério dentro de casa, um filho na droga, uma filha que está no caminho errado? Como pode? O mundo fica muito grande, as tribulações ficam enormes diante de nós, sim ou não? E nós ficamos de mãos atados. Disseram isso para Judas quando ele estava saindo, mas Judas, aleluia, olha o que Judas respondeu: multidão tão forte e poderosa. O mal, quando ele vem para cima de nós, ele vem para nos destruir, não é verdade, irmãos? Ele vem com tudo, e ele faz alarde, e ele faz barulho. Mas olha o que um homem de fé, aleluia, disposto a morrer pela lei, disposto a morrer pelo Senhor, é o que ele diz. E eles continuam indo, olha, além disso estamos extenuados, porque eles já tinham travado um outro combate, e eles vão dizer: não tendo comido nada hoje, eles tinham feito um dia de jejum. Fala para esse irmão: nós vencemos guerra pelo jejum. Como está o seu jejum? Fala: você vence batalha pelo jejum. Fala: aquilo que nós fisicamente não podemos tocar, o jejum pode tocar. Nós estamos aprendendo com Judas como vencer batalhas. Mas Judas respondeu: é bem fácil que muitos venham a cair nas mãos de poucos, pois não há diferença para o céu, para o Senhor, em salvar com muitos ou com poucos. A vitória na guerra não depende do tamanho do exército, é do céu que vem a força. Eu queria que você aplaudisse essa palavra. A vitória na sua vida, na minha vida, não depende do tanto de pessoas. A vitória no combate que nós estamos travando não depende de mim e de você. É isso que nós precisamos compreender, porque às vezes nós podemos cair na besteira de achar que nós somos os soldados valorosos. A vitória nessa situação que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, não depende de mim e de você, porque a força vem do céu. A vitória na guerra não depende do tamanho do exército. Não depende do tamanho do exército, porque a vitória está em Cristo, aleluia.
A vitória e a força vem do céu. Essa mesma força que Jesus vai dizer no Atos dos Apóstolos: eu enviarei o Espírito Santo e ele vos dará força. Fala para esse irmão: é o Espírito Santo que te dará força para vencer as batalhas da sua vida. É o Espírito Santo que vos dará forças. A fé nos garante essa vitória. Há uma vitória para cada um de nós vinda do céu. Mas para nós vencermos é necessário enfrentar o combate. Fala para esse irmão: você não pode fugir do combate. Você não pode fugir da batalha. Há uma batalha para cada um de nós, irmãos. Não podemos ser ingênuos de achar que não. O importante é saber que, aleluia, um general, que nós cantamos tantas vezes essa canção, e o nosso general é Cristo. É Ele. Nós não podemos fugir das batalhas. Os soldados, eles iriam perder a oportunidade de ver o inimigo massacrado, porque teve medo. Fala para esse irmão: não perca a luta antes de lutar. Fala para ele, não perca a luta antes de lutar. Vai para a luta, vai para o combate, porque tem alguém maior com você. Tem alguém muito maior conosco. Tem alguém muito maior e muito melhor conosco. Eles estavam cercados pelos inimigos. Nós estamos no mundo cercado pelos vícios. Nós estamos no mundo cercado pelo pecado. Nós estamos no mundo cercado de opressão, de depressão. Nós estamos num mundo cercado de angústias. Nós estamos num mundo cercado, irmãos, de tristezas. A palavra já veio dizendo hoje aqui na animação, através do André, através da música, cercado de fardos. Quantos aqui cercado de fardos? O mundo tem tentado nos matar com fardos. Nós estamos cercados de desânimo. Talvez você já chegou hoje nesse grupo de oração dizendo: eu estou cansado de rezar. Eu não vejo uma saída. Talvez você tenha orado pela sua casa há anos e não tem visto uma vírgula mudando para positivo. Talvez você está a ponto de jogar as toalhas. Talvez o desânimo já tomou conta da sua vida. Eu quero dizer para você que a vitória vem do céu. A vitória na guerra não depende do tamanho desse exército. É do céu que vem a força. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, olha para ela e diga para ela assim: a tua vitória vem do céu. A força da vitória vem do céu. Fala: a tua vitória tem um nome. E o nome dessa vitória é Jesus Cristo. Ele vence qualquer barreira. Ele vence qualquer situação. Ele vence qualquer inimigo. Pois quando ele se levanta, seus inimigos fogem da sua presença. Quais são os inimigos que têm rodeado a sua casa hoje? Quais são os inimigos que têm rodeado a tua família hoje? Quais são os inimigos que fez com que nós saímos de casa hoje e viemos aqui buscar o Senhor? Quais são os inimigos que têm rodeado? São amigos dos seus filhos que têm rodeado, que Satanás tem usado para destruir sua família? É a enfermidade que tem rodeado a sua casa? É um desemprego que tem rodeado a sua casa? É uma calúnia que tem rodeado a nossa casa? Qual é o inimigo? Levanta a tua mão direita agora e apresenta os inimigos que têm rodeado a tua casa, espiritualmente falando. E aqui nós sabemos que Paulo vai dizer que a luta não é contra homens de carne e sangue, é contra os espíritos, os embustes de Satanás pelos ares. Apresenta a Deus agora e diga: Senhor, os inimigos que têm rodeado a minha casa é a depressão. Os inimigos que têm rodeado a minha casa é a droga, Senhor. Eu estou sofrendo, Senhor, de ver esses filhos, de ver esse esposo, de ver essa esposa. É o vício do álcool, Senhor. É um desemprego, Senhor. Eu não sei a situação financeira, Senhor. Inimigos têm rodeado a minha casa, Senhor. Se levanta nessa noite para que eles fujam, Senhor. Se levanta nessa noite, os inimigos têm que debandar, Senhor. Eles têm que
fugir da tua presença, Senhor, porque a minha vitória não depende da quantidade de homens que está no deserto, Senhor, nesse exército, Senhor, mas a minha vitória depende exclusivamente de Ti, Senhor. Ora agora, irmão, invoca o nome do Senhor pela sua história, invoca o nome do Senhor, acredita na vitória, aleluia. Judas acreditou, tinha um exército. Talvez tem pessoas que falaram para você, assim como falaram para Judas: como nós vamos ganhar, Judas? Nós estamos sedentos, nós estamos com fome, nós passamos uma sexta-feira jejuando, Judas. Olha o tanto de soldados que vem ao nosso encontro, Judas. E Judas falou: não, não, porque é um Deus poderoso, um Deus dos nossos pais, aleluia, nos tirou do deserto. E Judas acreditou. Judas não olhou para a quantidade de soldados que vinha contra, Judas olhou para um Deus que estava a favor dele, aleluia. Fala para esse irmão: não olha para as dificuldades que está te rodeando, olha para o Deus que está acima de todas as dificuldades. Fala para esse irmão. Ele canta. Se eu e você continuarmos olhando para os nossos problemas, nós não vamos conseguir resistir. O que Satanás quer é que nós tiramos o olhar fixo de Jesus para olhar para os problemas. Se eu e você tirar o nosso olhar do Senhor e olhar para os problemas, nós desanimamos. Fala para esse irmão: é por isso que muitos ficaram no meio do caminho, porque tirou os olhos daquele que é todo poderoso e fixou os olhos nos problemas. Tire os seus olhos dos problemas. Fala para esse irmão: tire os seus olhos do exército do inimigo. Olha para aquele que está acima de todas as coisas. Olha para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Judas não olhou para o tamanho do exército, ele olhou para o poder de Deus que o alimentava. Nessa mesma página, na página seguinte, você vai ver: Judas vence o primeiro combate. E aí olha que interessante, versículo 38 do mesmo capítulo 3. Sabe o que acontece? Judas faz essa oração. Ia ter um cerco em volta do povo de Israel. O que acontece? Os inimigos vizinhos, sabendo que o povo iria atacar Israel, o inimigo vizinho chega e faz o seguinte: olha, nós queremos comprar todos aqueles homens, as meninas, os fortes, os jovens, como escravo. E começaram já os povos vizinhos também a se aproximar, porque eles já sabiam que Israel ia ser derrotado. Então eles foram lá para comprar o povo de Israel como escravo. O inimigo é assim. Então já juntou uma multidão de povos vizinhos. Olha só para você ver. Lísias, versículo 38, escolheu Ptolomeu, filho de Dorimenes, Nicamor e Górgias, homens valorosos entre os amigos do rei, e os enviou com 40.000 homens de infantaria e 7.000 cavaleiros para invadir o território de Judá e devastar segundo a ordem do rei. Pondo-se em marcha com todo o seu exército, eles vieram acampar perto de Emaús, na planície. Os comerciantes do país, ao tomarem conhecimento da sua vinda, trouxeram consigo prata e ouro em grande quantidade, além de se munirem de grilhões, de correntes e algemas, e vieram ao acampamento para comprar os israelitas como escravos. Dá uma olhadinha aqui. A situação estava tão difícil para Israel, que os outros já vieram para comprar aqueles que iam ser presos. Fala para esse irmão. Fala para esse irmão assim: mas eles quebraram a cara, porque tinha um Deus poderoso com Judas. Eu quero dizer para você, talvez Satanás já tinha feito, trazendo grilhões para algemar cada um de nós com vício, com desânimo. Talvez o inimigo já tinha feito uma emboscada para todos nós, para nos levar cativos mais uma vez, voltar ao vício, voltar ao pecado, voltar ao desânimo, deixar de vir na igreja, deixar de ler a palavra. Talvez a situação que você encontra é tamanha como era tamanha a situação do povo de Israel. Agora fala para esse irmão: quando a gente reza, Deus se manifesta e quebra os planos das nações pagãs.
E olha o que acontece. Aos sírios juntaram-se ainda os contingentes da Idumeia e da região dos filisteus. Judas e seus irmãos viram que os males se multiplicavam e que os exércitos inimigos estavam já acampando em seu território. Vieram a saber também das ordens do rei com relação ao seu povo, visando sua ruína e extermínio. Disseram uns aos outros: reergamos nosso povo do abatimento e combatamos por nosso povo e pelo lugar santo. Foi convocada então a assembleia para estarem todos preparados para a guerra e para fazerem oração, suplicando graça e misericórdia. O que eles fizeram? Eles sabiam que os povos viriam para destruir, mas Judas, por ser um homem de Deus, um homem que conhecia a palavra, ele diz o seguinte com os seus irmãos que estavam já desanimados. Eles disseram uns aos outros: reergamos nosso povo do abatimento. Nós perdemos a batalha quando nós nos abatemos. O que Satanás tem feito e quer fazer comigo e com você é nos levar ao abatimento. E o que é abatimento? É um desânimo, eu me abato, e uma pessoa abatida é um time derrotado. Imagina um time derrotado. Ele diz o seguinte: nós não vamos entrar em campo, porque o adversário é muito maior, e nós podemos correr o risco de tomar uma goleada, mas um time que não se deixa abater, aleluia, ele enfrenta o adversário. Fala para esse irmão: levanta a cabeça nessa noite. Deixa esse seu abatimento no chão nessa noite. Porque uma pessoa abatida é uma pessoa que não reza mais. Uma pessoa abatida é uma pessoa que não vem mais na missa. Uma pessoa abatida é uma pessoa que não pega a palavra. Uma pessoa abatida é uma pessoa que não vem. Quantos deixaram ser abatidos pelas dificuldades? Mas Judas olhou para aquele povo e disseram: reergamos o nosso povo do abatimento e combatamos por nosso povo e pelo lugar santo. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, e daqui para frente vai ser pior, que cada cristão de verdade precisa combater pelo lugar santo e pela palavra de Deus. E não digo aqui simplesmente do martírio de sangue, de pegar armas. Nós vamos precisar combater com a nossa vida. Porque aonde nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo, é assim de pessoas. Você encontra 10 querendo te abater, e uma talvez pegar na sua mão e convidando você para reerguer. A começar dentro da nossa casa. Fala para esse irmão: não entrega os pontos, não se abata. Levanta nessa noite. Levanta nessa noite. Não se abata. Não se abata. O inimigo quer nos ver abatidos, desanimados e derrotados. Eles oraram pedindo a força do alto. Sabe como Judas ganhou essa batalha? Olha como vai dizer aqui no versículo 44. Foi convocada uma assembleia para estarem todos preparados para a guerra. Como que eles se prepararam para a guerra? Primeiro lugar, fazendo oração. Fala para esse irmão: você não vence batalha nenhuma sem oração, querido. Fala para ele. Dá uma olhadinha aqui. Não se vence batalhas sem oração. E para fazer oração é necessário também que nós tenhamos um tempo de nos colocar diante de Deus. O que acontece é que eu e você temos perdido batalha porque nós não temos dado tempo diante da oração para apontar para o Senhor: Senhor, vem um grande exército, tem um grande exército, Satanás está colocando um grande exército contra mim, mas eu e você não temos nos colocado em oração, e assim nós perdemos batalha. Fala para esse irmão: nossa família tem perdido batalha porque nós não temos orado. Não temos orado. Nós perdemos batalha porque não dobramos o joelho com a palavra de Deus e oramos na nossa casa. Nós perdemos batalhas porque nós dissemos que nós não temos tempo para orar. Nós perdemos batalha porque não temos tempo para olhar Jesus e visitar Jesus no Santíssimo. Nós perdemos batalha porque nós não temos tempo para orar e ler a palavra.
Nós perdemos batalha porque nós não fazemos isso, reunir a assembleia, aleluia, para fazer em oração. Orar dizendo: Senhor, tem um grande mal, Senhor, que está vindo contra nós, tem um grande exército que está vindo contra nós. Nós erramos em decisões que vamos tomar porque nós não oramos e não escutamos a voz de Deus. Estou mentindo, queridos? Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Jesus já avisou isso: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Fala para esse irmão: nós teremos tribulações uma atrás da outra. Fala: não quero te desanimar não, mas nós teremos tribulações. Mas Jesus pede coragem. Os soldados de Judas tinham perdido a coragem, mas Judas foi um homem valoroso, guerreiro, que não perdeu a coragem porque ele estava olhando para o Senhor. Com Deus nós vencemos o mundo. Já vai dizer 1 João, no capítulo 5, versículo 4 e 5. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fala para esse irmão: como é que está a sua fé? Aleluia. Pergunta para esse irmão assim: você tem alimentado a sua fé? Sim ou não? Pergunta a ele: com quê? Oh, glória. Fala: porque do mesmo jeito que nós alimentamos a nossa fé, nós podemos também não alimentar a nossa fé, e a nossa fé ficar uma fé raquítica. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Pega comigo aí Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 37. Amém? Glória a Deus. Misericórdia, é isso? O que está escrito no versículo 37, Romanos 8 aí? Só o 37. Quais coisas, versículo 37, já vem falando aqui. Quais coisas isso? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Primeira coisa, irmãos, dá uma olhadinha aqui para mim. Primeira coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós estamos num grande combate. E nós precisamos entender que nós não combatemos contra pessoas. Nós precisamos entender que do nosso lado tem alguém muito maior do que nós. O que aconteceu com Judas? E o que aconteceu com aqueles irmãos? Aconteceu que Judas tinha um olhar ampliado. A mesma coisa que houve com Eliseu. Lembra quando vieram um grupo de pessoas para aprisionar Eliseu? O servo de Eliseu viu aquela multidão de soldados e ele diz assim: Senhor, estamos perdidos. Eliseu orou e falou assim: os que estão conosco é maior do que os que estão com eles. E Eliseu olhou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando o Senhor abriu os olhos daquele servo, diz a palavra que ele viu nos montes, nas montanhas, carros e cavalaria de fogo. Carros e cavalaria de fogo. Fala para esse irmão: é que nós não temos uma visão ampliada, mas do nosso lado tem carros e cavalaria de fogo. Tem um exército, juntamente com São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar nessa noite, nesses minutinhos que nós temos pela frente para orar, a pedir a Deus uma visão ampliada, a pedir a Deus que possamos entender, queridos, que há um Deus poderoso conosco,
Quero pedir a Deus que você possa mesmo ficar cego hoje, cego para o mundo, e abrir os seus olhos diante da fé. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado. Eu não sei se tem um exército poderosíssimo para combater por você, e talvez esse exército seja uma enfermidade. O que eu quero é que hoje você possa olhar para Jesus Cristo, e você olhando para Jesus, mais que vencedor. Fala para esse irmão: você é mais que vencedor. Reerga do seu abatimento e deixe a fé aumentar no seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos. Pensa você agora numa grande planície. Pensa você agora cercado de inimigos. E pensa em você agora, Deus encaminhando a você anjos, arcanjos, miríades e miríades de anjos para combater em nosso favor. São Miguel combateu por Daniel. São Miguel combateu no Apocalipse. Rafael combateu com Tobias. Gabriel combateu também por Daniel. Anjos combateram com Elias. O Senhor enviou um anjo para libertar Pedro da cadeia. No Atos dos Apóstolos, anjos e mais anjos para ajudar aquela comunidade. Não é diferente comigo, com você hoje. Fala para esse irmão que está orando com você, diga para ele: tem anjos com você. Deus enviou o exército celeste para orar com você. Aleluia. Pergunta para ele: você acredita nisso? Sim ou não? Fala, se você acredita, então vamos levantar nossos braços e vamos orar. Vamos pedir essa graça, vamos pedir esse Espírito Santo, vamos pedir essa graça do Espírito Santo, que nos dá coragem, que nos dá ousadia, que faz com que nós levantamos do nosso abatimento. Talvez você chegou aqui abatido espiritualmente falando, talvez as tribulações que você tem travado, tem te abatido, tem tirado o ânimo, tem tirado a alegria. Talvez você está nesse vício, talvez você está numa situação dolorosa, talvez é uma enfermidade que não está abandonando a tua família, e nessa hora o Senhor tem poder de nos libertar, de vencer e de lutar, mas de vencer, de lutar, mas de vencer, porque Deus é maior na nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus é muito maior do que qualquer tribulação. Vem, Senhor, vem vencer em nós nessa noite, Senhor.